Bom dia a todos. Parabéns pelo culto de Páscoa e pelo culto de outono. Sejam todos bem-vindos, irmãs e irmãos, aqui presentes, bem como os milhares, os muitos que estão nos assistindo virtualmente. Espero que todas as senhoras e todos os senhores, juntamente com os seus familiares e amigos, estejam bem de saúde, bem de espírito, esperançosos e felizes. Em nome de Kyosho Sama e de seu representante, Masaiki Sama, gostaria de agradecer a todas as senhoras e todos os senhores, sagrados membros, pelo seu incansável apoio, esforço e amor no servir ao Pai Celestial através da Igreja Mundial do Messias, compartilhando o Evangelho da Salvação que Jesus Cristo e Meishu Sama nos legaram com todos os nossos irmãos e irmãs brasileiras. Muito obrigado a todos os senhores. Hoje, durante o culto, nós tivemos a grande permissão de podermos vivenciar, e acredito que durante o culto, as verdadeiras 3 colunas da salvação. Nós recebemos a oração de Kyosho Sama, que foi entoada a Deus. A oração do nosso culto foi especialmente preparada por Kyosho Sama. Há poucos minutos agora, atrás, nós recebemos, a apresentação do coral, como uma coluna de salvação, através da canção. Isso vamos ouvir mais uma vez. E logo mais, aqueles que os senhores vão ter a oportunidade de degustarem um café da manhã que foi preparado com todos os ingredientes veganos. Então gostaria que os senhores aproveitassem também. Então, nesse nosso sagrado dia do culto de hoje, Deus nos concede a grande permissão de saborearmos, experimentarmos e vivenciarmos o que é a verdadeira coluna da salvação. Tá bom? Então, parabéns a todos os senhores e agradeço a todas as senhoras que se empenham e vêm se empenhando cada vez mais na preparação da nossa dieta vegana. Muito obrigado. Hoje eu comi bastante antes do culto, viu? Estou cheio de energia. Então hoje eu vou falar bastante. Ainda mais com essa luz, a gente fala assim, põe a luz bem... como é que fala? Luz bem tranquila. Só não pode roncar, viu? A igreja, essa sagrada igreja, a Igreja Mundial do Messias, eu sempre falo isso, eu sempre repito isso, mas eu sinto. Essa igreja, ela existe para revelar e concretizar a vontade do Senhor Deus. A verdade de que todos nós sem exceção, nascemos na terra para nos tornarmos filhos de Deus, Messias. Nós nascemos nessa terra para nascermos como filhos de Deus, Messias. Esta sagrada igreja, a Igreja Mundial do Messias, que foi fundada em 1950 por Meishu Sama, ela é a igreja de Deus. Está sendo e vai ser sempre usada por Deus, para que não só nós, mas todos os nossos irmãos e irmãs despertem por verdadeiro desejo do Pai. A Igreja Mundial do Messias, essa igreja que Meishu Sama tanto amor, só existe para revelar a todos nós que o Senhor Deus, o Pai, o nosso Pai Celestial,
nosso verdadeiro e único Pai, Ele vive e respira dentro de cada um de nós. Na Igreja Mundial do Messias, isso é o ponto mais forte. Deus não está longe, não está distante, Ele está vivo, no centro da minha consciência, respirando, levantando sua mão salvadora, cuidando de mim o tempo inteiro, e é através da sua respiração que eu vivo. Eu não vivo porque eu tenho saúde, eu vivo porque Deus respira dentro de mim. Essa Igreja Mundial do Messias, olhem, a igreja que Deus nos concedeu seguir, que Deus nos trouxe, nos permitiu estar aqui. Essa igreja existe para revelar a toda a humanidade, a todo o povo brasileiro, a todos, que a segunda vinda de Cristo já se consumou dentro de cada um de nós. O Cristo, o Messias, vivem, estão vivos, o Senhor da luz, dentro de cada um de nós. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Esta é a razão da existência da Igreja Mundial do Messias. Por isso que por um longo tempo ela ficou parada. Aí, em 2020, que o Sama ressuscitou, porque chegou o momento de todos nós, de toda a humanidade, nos conscientizarmos, nos acordarmos para essa verdade. Isso é verdade. Cremos ou não cremos, aceitemos ou não aceitemos, é difícil de aceitar, não é difícil de aceitar, eu entendo. Esta é a verdade. Deus, o Pai Celestial, é Deus, viu? Quem permite, utiliza e faz com que Jesus e Meixo Sama estejam unidos. Isso não é história da nossa igreja. É Deus, o Pai, que permite que nesse momento, tanto Jesus Cristo como Meixo Sama estejam unidos, trabalhando em consonância para o nosso despertar. Trabalhando em consonância para a paz mundial. Trabalhando em consonância para a salvação final e decisiva. Como é grande o amor do Pai. Jesus e Meixo Sama não estão mais separados, estão unidos. Isso é plano de Deus. Somos bem-aventurados. No último domingo, no domingo passado, exatamente uma semana atrás, todos nós celebramos o dia de Páscoa, não foi assim? Porém, nesse auspicioso dia de hoje, recebemos de Deus, através da autoridade de Kyosho Sama, a permissão para realizarmos o sagrado culto de Páscoa e o culto de outono. Mas por que não foi na semana passada? Porque faz parte do plano de Deus e que o Sama nos autorizou que o culto fosse realizado hoje. Essa é a vontade de Jesus. Essa é a vontade de Meixo Sama. Os senhores entendem que o Sama nunca faz nada que não seja a vontade de Meixo Sama, nem a vontade de Jesus. Para nós, membros da Sagrada Igreja Mundial do Messias, nós, os senhores, verdadeiros seguidores de Meixo Sama, e para os nossos irmãos cristãos, o dia de Páscoa é o dia quando Jesus ressuscitou para uma nova vida, a vida eterna de Deus. Assim,
A Páscoa é um momento de reflexão, renovação e celebração. É um momento para lembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez para salvar a humanidade e para renovar a fé na vida eterna que Ele prometeu a todos nós. O dia de Páscoa é também um momento para celebrar a vitória sobre a morte e o poder do amor e da esperança. É o momento de assumirmos e de renovarmos nosso compromisso de focarmos na realidade de Deus. Esse culto de hoje tem um significado muito importante para Deus. Nós estamos nesse momento na presença de Kiyosama, na presença do Masaaki Sama, seu representante, na presença do Pai, na presença de Jesus e na presença de Meishu Sama. É assim que eu ofereci as orações, representando todos os senhores. Através da ressurreição, do nascer de novo, acreditamos que a vida triunfou sobre a morte, o bem sobre o mal, a esperança sobre o desespero. A ressurreição, o nascer de novo, é um sinal, a prova do grande poder e amor do Senhor Deus. Muita gente fala que é fake, mas não é não, viu? Meishu Sama nasceu de novo. Não foi há 2000 anos atrás. Não é fake, não. A nossa consciência humana, o nosso ego humano, faz tudo para nós negarmos, rejeitarmos a verdade de Deus. Deus, nosso Pai nos céus, nos permitiu que nos reuníssemos hoje, nesse sagrado dia, para que juntos aos nossos antepassados, a todos os nossos familiares, a todo o povo brasileiro, a toda a humanidade, que estão vivos e respirando dentro de nós, todos estão vivos dentro de nós, e junto a toda a criação, pudéssemos recordar e sentir o amor de Deus por todos nós, sentir o seu grandioso amor e compaixão ao ter enviado seu Filho Jesus Cristo ao mundo, com o propósito de expiar, perdoar e eliminar todos os pecados que cometemos, juntamente com os pecados de todos os nossos antepassados. Jesus Cristo foi enviado por Deus para me perdoar, para perdoar os meus antepassados, para perdoar o eu agora, para perdoar o futuro. Ao entregar a vida a Deus, acredito que os senhores sabem disso. Eu falo com esse sentimento de alegria, de louvor, porque eu me sinto grato. De estar sendo despertado para a verdade do Pai, através de Meishu Sama, sob a liderança de Kiyosama. E não é só saber, é sentir, agradecer. Ao entregar a vida a Deus, isso, nós lemos, nós ouvimos falar, Jesus pediu ao Pai que perdoasse todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade no passado, no presente e no futuro. Jesus não pediu perdão só pelo nosso passado, pelo passado de nossos antepassados.
Esse sangue expiatório de Jesus tornou-se o fundamento da transição da noite para a era do dia, que Meixo Sama declarou a nós. Sem o sangue expiatório de Jesus não haveria a transição da era da noite para a era do dia. Não é isso que o Sama está nos ensinando? Não é? Nós achávamos que não tínhamos relação nenhuma no passado, que não precisávamos de Jesus. Se não fosse pelo amor, coragem e determinação de Kyosho Sama, que se levantou por Meixo Sama. Kyosho Sama foi expulso da igreja, o nosso líder espiritual, sofreu, sua família sofreu, para se levantar por Meixo Sama, para essa verdade que sempre foi o âmago, a essência das sagradas palavras de Meixo Sama, e se levantou por nós, para que nós viéssemos a conhecer essa verdade, para que nós pudéssemos sentir o que Meixo Sama sentia por Jesus Cristo. Kyosho Sama sofreu, sua família sofreu, os membros no Japão sofreram, os senhores também sofreram. Se não fosse por esse sacrifício de Kyosho Sama, se não fosse por esse sacrifício, essa purificação que teve na igreja, todos nós continuaríamos alheios à verdadeira essência das sagradas palavras de Meixo Sama. Eu continuaria alheio, viu? Eu não sabia. Todos nós seguiríamos não entendendo Jesus Cristo. Não entenderíamos Jesus Cristo. Todos nós. Mas só nós aqui não, toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos nós. Nós, hein? Nós, membros da Messiânica, continuaremos desrespeitando e interpretando de forma errada o que Meixo Sama nos ensinou. Viu? Todos nós seguiríamos perdidos na escuridão, caminhando sem rumo, ignorando o Pai Celestial, o Senhor Deus. Se não fosse por Kyosho Sama, se não fosse pelo grande amor de Deus, pelo grande amor de Meixo Sama, pelo grande amor de Jesus, que Kyosho Sama recebeu e se levantou, nós estaríamos vivendo uma vida moribunda, uma vida sem vida. Nós, membros, toda a humanidade, todos nós, estaríamos nos culpando e nos justificando pelo passado. Culpando ou se justificando porque os nossos antepassados fizeram. Todos nós, se não fosse o sacrifício, o esforço, a determinação de Kyosho Sama, nós estaríamos ainda inseguros em relação ao presente e sem nenhuma esperança com o futuro. Eu falo dessa forma porque sinto que se não fosse por Kyosho Sama, eu estaria perdido, interpretando Meixo Sama do meu jeito, falando o que queria, sem respeito a Deus, julgando e criticando todos, usando Deus da minha conveniência, de acordo com a minha conveniência.
achando que o que eu estava fazendo, o que o Meisama queria, quando na verdade era o que eu queria fazer. Por isso, eu sou eternamente grato a Kyosho Sama. Que nesse poucos anos de vida, não sei quanto tempo mais, eu vou ter a permissão de estar nesse mundo físico. Deus me fez conhecer a verdade de Meishu Sama, através de Kyosho Sama. E eu acredito que todos os senhores são também, não são? São ou não são? Poxa vida! Então precisamos compartilhar essa verdade com as pessoas. Precisamos. Os senhores se esforçaram tanto na antiga igreja, todos os membros. Precisamos revelar a verdade que Meishu Sama esperou por mais de 70 anos, porque os senhores nós não estávamos preparados ainda. Está dando para entender? Olha, né, eu sinto que se não fosse por Kyosho Sama e por essa Igreja Mundial do Messias, eu sinto que a minha vida estaria fadada a ser focada cada vez mais na realidade do mundo, nas minhas próprias conveniências. Eu já sei tudo. Eu sei como é a vida. A realidade humana, a realidade do mundo é limitada. Estaria num beco sem saída. A realidade do mundo estaria preso a ela, preso às minhas conveniências, aos meus desejos e minhas convicções. É um choque, é um choque. É um choque, viu? Esse choque, Cristo foi o primeiro a trazer para o mundo. Poucos acordaram. Esse choque, Meishu Sama trouxe. Poucos acordaram. É de nossa natureza humana, não é assim? É de nossa natureza humana. Queremos ser reconhecidos pelo que fazemos de bom para os outros, quanto dedicamos, o quanto ajudamos os outros. É da natureza humana a gente querer ser reconhecido pelo esforço e pelo sacrifício que fazemos pelas outras pessoas, não é mesmo? Queremos ser reconhecidos, queremos ter título, queremos ter posição. Não é assim? Porém, uma grande maioria de nossos irmãos ainda não consegue reconhecer o amor, o sofrimento e o sacrifício que Jesus fez por todos nós, pela nossa felicidade, pela nossa salvação. Nós queremos ser reconhecidos, mas esquecemos de reconhecer ao Pai, a Jesus. Nós, hein? Quando eu falo nós aqui, eu, todos nós, todos os antepassados, todos os membros que um dia seguiram o Meishu Sama, que seguem o Meishu Sama, aonde quer que os senhores estejam, todos os nossos irmãos cristãos católicos, precisamos reconhecer essa verdade. Irmãos budistas, pessoas que não acreditam em religião, que não têm religião, precisamos reconhecer o amor,
do Pai por todos nós. Precisamos reconhecer o seu perdão. Precisamos. Por que que o Shusama permitiu que o dia de Páscoa passasse a ser um dia sagrado da Igreja Mundial do Messias? Para que nós reconhecemos isso. Vocês não estão entendendo? Se não reconhecemos, se não tivermos esse sentimento, estamos parados na escuridão. Reconhecer, acreditar, compartilhar. Eu acredito que víamos e encarávamos o perdão de Deus de forma muito superficial, de forma muito liviana. Essa semana eu conversei com uma pessoa que eu fiquei chocado. Mas foi bom. Foi bom. Ao falar do perdão de Deus, essa pessoa falou: então agora como foi perdoado, eu posso fazer o que eu quero. Fui perdoado mesmo? Assim? Mas perdoado? As pessoas vão fazer o que elas querem. Aí eu pensei assim: o perdão de Deus que nós recebemos através do sangue expiatório de Jesus, ele nos foi concedido não para fazer o que a gente quer, ou para nos passamos assim impunes ao que fazemos. Não foi por isso não, viu? Perdão não é isso não. Toda ação que fazemos tem uma consequência. Come uma comida estragada, o seu corpo não vai reagir? Come uma comida que faz mal, o organismo não vai reagir? Faz uma ação errada, vai ter uma consequência. Faz uma ação correta, vai ter uma consequência. Tudo que fazemos tem uma consequência. Nós recebemos de Deus, através do sangue expiatório, o perdão, para nascermos de novo como Messias. Para voltarmos nosso coração, nossa mente para Deus. Para respeitarmos a Deus. Para temermos a Deus. Para servirmos a Deus. O perdão de Deus não é para fazer o que a gente quer. É para fazer o que Deus espera da gente. Os senhores entendem? Por isso que Ele, o Pai, Ele sentiu a dor de seu Filho na cruz, nos perdoando para que nós, como Cristo, como Messias, voltássemos a Ele. O sangue expiatório de Cristo é o momento mais sagrado, é a grande transição do mundo, que nos permite estarmos vivos hoje, que permitiu que Meixo Sama viesse, que nos permitiu estarmos juntos. O sangue expiatório de Jesus é para que nós possamos ganhar a vida eterna. O sofrimento de Jesus, através da crucificação, foi permitido por Deus, viu? Mas foram os romanos. Deus permitiu para que pudéssemos servir nessa segunda e final fase da criação de Deus. Era assim que Meixo Sama via. Sem o perdão que provém do sangue expiatório de Cristo, não poderíamos nascer como Messias, não poderíamos seguir Meixo Sama. Meixo Sama amava Jesus, eu sempre falo isso. O respeitava. Sabe por quê? Porque foi salvo através do perdão de Deus, manifestado através do sangue expiatório de Jesus. Meixo Sama reconhecia isso. Olhem
Ah, mas eu nunca li. Nunca li porque não foi publicado. Ah, mas não está escrito. Os nossos sagradas palavras, os sagrados salmos de Meixo Sama, foi Meixo Sama, viu? Tudo o que o Sama nos transmite é o que Meixo Sama deixou e que infelizmente foi escondido. Não é culpa de ninguém, não, é o tempo. Mas hoje nós sabemos, não é assim? Através do sangue expiatório de Jesus, dessa graça, desse milagre, Meixo Sama pôde receber de Deus seu perdão. Meixo Sama fala, ele pediu perdão a Deus. Meixo Sama, em suas sagradas palavras, ele confessa, Deus, eu peço perdão, porque eu me apossei, não é isso? Da vida, achando que a vida era minha. Meixo Sama pediu perdão ao Pai. Ele foi perdoado, seguindo o exemplo de Cristo. E passou a servi-lo de corpo e alma. E nasceu de novo como Filho de Deus, como Messias. Se a gente não tiver esse sentimento, essa postura, eu lhe falo uma coisa. Nós continuamos agindo como seres humanos. Nesse sagrado culto de hoje, de Páscoa, que celebramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos, precisamos também gravar, viu? Profundamente em nossos corações a maravilhosa graça que recebemos do Pai. A graça de podermos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo e de Meixo Sama como nossos modelos e como modelos de toda a humanidade, sob a liderança de Kyo Sama. Esse culto é para nós, puxa vida, né, Pai? Como o Senhor tem sido bom para comigo. O Senhor me trouxe a essa igreja para mim me alinhar totalmente com o Senhor, com Jesus e com Meixo Sama. Como o Senhor é bom, Pai, que usou o nosso líder espiritual para se levantar por nós. Precisamos também, acredito, nesse dia de hoje, tomar a consciente e firme decisão de ressuscitarmos. Nós precisamos nos ressuscitar da antiga forma, fé, maneira de pensar, maneira de agir, que foi imbuído dentro da nossa mente, do nosso coração, viu? Não é só a igreja que precisou ressuscitar. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força para seguirmos verdadeiramente Meixo Sama de acordo com a vontade dele, não de acordo com a minha vontade, presidente, ou do presidente das outras igrejas. Precisamos pedir perdão a Deus e retornar tudo a Deus, tudo a Meixo Sama, através de Kyo Sama. Precisamos entender que nascer de novo com o Messias é a vontade do Pai, é onde reside a felicidade, a verdadeira felicidade. Não estou dizendo que vamos conseguir isso da noite para o dia,
Mas temos que ter isso em nosso sono. Através das práticas, as verdadeiras 3 colunas da salvação, nos esforçarmos. Estou fazendo oração, agradecendo e retornando a Deus tudo que Ele me deu, porque até hoje eu pensava que era meu. Tudo que eu tenho eu achava que era meu. Eu achava que eu estudei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu achava que a minha família tinha que se portar dessa forma, porque eu achava que era minha. Eu me enfiava, me metia, criava uma confusão danada na minha família, porque achava que era minha. Eu achava que aquele trabalho lá era meu, porque eu fiz aquela firma, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei. Eu achava que essa saúde é minha, eu me tratei sempre. Quando veio um problema físico, eu entendi. Como eu? Não é assim que meu Sama fala. Meu Sama se arrependeu quando ele teve o derrame cerebral. No meio da dor. Perdão, Pai. Eu achei que essa vida era minha. Não é isso? Precisamos retornar. Durante o culto orei em meu coração. Junto aqui o Sama e o Masek Sama, louvando, glorificando o Senhor Deus, por seu infalível e ilimitado amor, de perdoar a todos nós, toda a humanidade e todos os antepassados, pelo maior de todos os pecados que cometemos. O pecado de termos nos apossado da nossa vida. Só existe crime, um mata o outro porque acha que a vida é dele. Só existe roubo, como nós ouvimos hoje nas Sagradas Palavras, porque não acreditamos em Deus. Não cremos. Quer acabar com a criminalidade? Quer acabar com a corrupção? Quer acabar com a pobreza? Com o conflito? Escutamos hoje nas Sagradas Palavras. Políticos, precisamos falar em Deus. Religiosos, precisamos falar em Deus. Precisamos louvar a Deus. Na nossa casa, precisamos usar. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu consegui esse trabalho, graças a Deus. Eu recebi essa graça, graças a Deus. Eu estou purificando, graças a Deus está me utilizando. Não. Isso é coisa feita. Isso não pode ficar assim. Alguém deve estar fazendo alguma coisa. Não é assim? Todos nós, sem exceção, pecamos contra Deus. Eu sempre vejo as notícias, né? Para melhorar meu português também um pouquinho, né? Aí fico vendo notícias, converso com os diretores, converso com as pessoas. Vendo os noticiários, vendo a situação do mundo, olha o que está acontecendo no mundo. É uma guerra atrás da outra. Olha o que acontece no Brasil. Entra partido, sai partido. Entra presidente, é a mesma confusão. Olha o que acontece na nossa sociedade, as pessoas inseguras. Ninguém pode andar com celular na rua. Ninguém pode sair na rua. Não é assim? Olha o conflito que existe. As pessoas matam um outro por nada. Olha o estado alarmante em que o mundo, que o Brasil se encontra. Olha a situação de nossos irmãos. Quando eu vejo isso, sabe o que eu sinto? Eu preciso me arrepender.
Todos nós precisamos nos arrepender da nossa postura arrogante e presunçosa de termos e de ainda estarmos desrespeitando, ignorando e desonrando o Senhor Deus. Os senhores estão entendendo? Não é eles, não. Todos nós ainda, dentro de nós, está tudo aqui. Então precisamos, através do sono, através de uma oração, perdão, Pai. Não foi isso que Cristo falou? Perdoe, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoe eles. Me perdoe, pois eu também vivi assim. Até 4 anos atrás, eu estava numa igreja que não me ensinou isso. Não entendia. Hoje, Deus nos permite conhecer essa verdade. Vamos à vida, vamos praticar o que o Sama nos ensina. Tá bom? Eu tinha muito mais coisas para falar para os senhores, mas eu orei muito hoje. Orei. Porque nesse culto de Páscoa, o culto de ressurreição, eu pedi a Deus que me faça ver o mundo de forma diferente, que me passe a ver a Deus, que me passe a servir a Deus, que me passe a utilizar mais a força, o amor, a luz de Deus que o Sama nos ensina, através das 3 verdadeiras colunas de salvação. Ao me alimentar, agradecer a Deus pelo alimento. Puxa, Pai, obrigado. Que esse alimento não só me alimente ao meu corpo, mas a minha alma, meus antepassados, a todas as pessoas. Eu estava ontem, com preparação para o culto, ouvi as canções da igreja. Chorava, viu? Ouvir as letras. Ouvindo. Aí me dava uma... Puxa vida! Não querendo comparar, há muito mais forte de qualquer forma de energia com as mãos levantadas que a gente já experimentou, viu? Ouçam as canções da igreja e sintam que a energia de Deus, que o amor de Deus, que a luz de Deus que emana nela é muito mais poderosa do que qualquer energia que emana da palma da mão do ser humano. Deu para entender? Vamos estudar as sagradas palavras de Cristo. Hoje nós vamos, logo após essa minha saudação, nós vamos ouvir do Masaki Sama a saudação de número 22, meu pai. Eu chorei. Eu ia falar sobre isso hoje. Ia falar. Porque teve uma coisa que me tocou aqui. Mas não vou falar agora não, porque nós vamos ouvir ele. Então prefiro que nós ouçamos. Obrigado. Português é complicado às vezes, né? Ouçamos direto dele. Ao ouvir dele, vamos pedir que junto com nossos antepassados, junto com a minha família, junto com todos os nossos irmãos e irmãs brasileiros, vamos receber as sagradas palavras desse representante de Kyo Sama. Tá bom? Desejo a todos os senhores um abençoado, construtivo e alegre mês de abril. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos.